Bom, então, muito bem-vindos vocês, amigos conhecidos e desconhecidos. Eh, o nome deste encontro aqui é Satsang, para quem de vocês não sabe. É, é o encontro que a gente faz de vez em quando, e cada Satsang a gente tem um tópico, e o tópico de hoje é o sofrimento. A gente vai falar um pouquinho sobre o sofrimento. Esse tal sofrimento, né, que todos nós sentimos de vez em quando, às vezes um pouquinho, às vezes bastante, e às vezes sem motivo algum aparente, né, e às vezes com motivos. Então, é um tópico muito interessante. Mesmo se você tem uma vida já pacífica, é um tópico interessante, né, porque você está se preparando para futuras situações, né. Talvez você não esteja triste hoje, mas você sabe, né, essa tal tristeza aí, quando a gente menos espera, ela bate na porta da nossa casa e nos assusta, nos pega desprevenidos. E e por isso que é tão bom a gente poder fazer encontros como esse, para poder lidar com essas coisas imprevisíveis da vida, né, essas situações imprevisíveis da vida, para a gente não ser pego desprevenido a todos os momentos, tá. Então, assim, esse encontro aqui, a duração dele, varia, mas digamos mais ou menos 1 horinha. Se sobrar tempo no final, a gente abre aqui para perguntas, para quem quiser, eh, compartilhar alguma dúvida ou alguma reflexão. E normalmente os microfones ficam, desligados, porque, digamos, se a gente deixa o microfone de todo mundo aberto, às vezes tem cachorro latindo, às vezes tem carro e, né, mãe gritando no fundo ou filho gritando. Já basta aqui na minha rua aqui que de vez em quando os cachorros latem, passam umas motos assim, e daí por pedidos a gente deixa desligado, né, mas as câmeras sintam-se à vontade para deixar aberto, caso vocês queiram, né. E então vamos começar e entrar mais a fundo neste encontro de hoje. Eh, eu vou compartilhar aqui hoje algumas coisinhas que eu anotei, e anotei, assim, aleatoriamente, coisinhas que eu achei importante compartilhar. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o sofrimento. Eh, tem uma frase do do Nisargadatta, que ele é um mestre lá da Índia. Imagina você chegar lá na Índia e você bate de frente com um mestre, né, um guru, digamos, um um mestre. E daí você pergunta para ele assim: "Qual é a raiz da dor? Qual que é a raiz do sofrimento?" E daí ele fala assim: "A raiz do sofrimento é a ignorância sobre nós mesmos", né, a ignorância sobre nós mesmos, é isso que ele respondeu. Então, quando a gente não se conhece, a gente com certeza vai ser pego desprevenido pelas coisas que a gente não conhece, né. A gente quando a gente não se conhece, a gente está identificado com aquela identidade frágil, facilmente ela pode ser derrubada pelo vento. Sabe quando você está ali super bem durante o seu dia a dia e daí chega alguém e fala uma coisa para você e te derruba? Esse não é o tipo de felicidade ou de paz que a gente quer, porque é uma paz que é frágil, né. A gente não quer uma paz que, se alguém fala alguma coisa a gente já desmorona, né. A gente quer uma paz
que seja incondicional. Todos nós queremos. A gente não quer uma alegria que dependa da próxima bolsa, da próxima cirurgia ou, né, do próximo casamento, do próximo namoro. A gente quer uma alegria que depende do que eu sou, né? E o que eu sou não depende de nada exterior. Não depende da minha família, não depende do meu trabalho, do dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho. O que eu sou é incondicional. Então, se a minha felicidade está em mim, aí as coisas começam a levar outro rumo. Mas é aí que vem, o que significa felicidade estar em mim? Eu já tentei botar a felicidade em mim e não consegui, né? Quantos de nós já tentamos, botar a felicidade em mim? E é aí que vem, né, o mestre vai lá e fala para nós: "A ignorância sobre nós mesmos é a causa da nossa dor". Se a gente se conhecesse de verdade, a gente não iria sofrer. E será que é verdade que existe uma vida sem sofrimento? Será que é verdade que existe uma vida livre de sofrimento? Eu diria que 95% do sofrimento que a gente tem é desnecessário. Como você se sente sabendo disso? Você acha que é verdade? Como você se sente sabendo que 95% do sofrimento que você passa é desnecessário? Por exemplo, quando você está lá dormindo, num sono profundo, sem sonhos, você está sofrendo lá? Não, você não está sofrendo lá. Por quê? Né, quando você está no sono profundo, não tem mais Maria, Bruna, Aline, não tem mais Patrick. No sono profundo, né, o eu, a identidade, a pessoa se vai. E, com isso, a paz vem, né? E quando eu acordo, o que surge, né? Surge um eu. E esse eu fala: "Nossa, hoje vai ser um dia difícil, hoje vai ser um dia daqueles. Eu tô tão cansado da vida, tô tão cansado das pessoas ao meu redor. Eu, eu, eu". Você entende que o sofrimento é do eu. O sofrimento não é dos acontecimentos à nossa volta. O sofrimento é do eu. Você pode ver que todos os problemas que você tem sempre estão relacionados ao eu, a você, não a você, a sua essência, mas a você, o falso eu. Né? Por exemplo, essas pessoas, elas são tão ruins comigo. Essas pessoas não me conhecem. Se elas me conhecessem, elas iriam mudar a opinião delas. Eu não acredito que as pessoas fizeram isso comigo. Né? Eu. Você entende que sempre está relacionado ao eu e, paradoxalmente, o inverso é real. Os melhores momentos da vida é quando não tem um eu ali, né? Eu costumo falar isso naquele momento do pôr do sol, quando você está vendo um pôr do sol, um nascer do sol, ou você está numa cachoeira, ou você está ali no meio da natureza e de repente você fica alguns segundos, você se esquece de quem você é, você fica assim no estado de mente vazia, como os budistas falam. E naquele estado de mente vazia, a paz reina. E o que aconteceu naquele momento é como se você estivesse dormindo acordado. Você está dormindo para a identidade, mas está acordado para a vida. Você está acordado e não mais dormindo. É até estranho isso, porque a maioria dos seres humanos estão dormindo acordado. Só porque a gente se levanta da cama
trabalha, come, toma o cafezinho, não quer dizer que a gente esteja acordado de verdade. Para vocês que estavam aqui ouvindo a música ali no início, tocou uma música chamada Amazing Grace. E uma frase da música está escrito assim: eu estava cego, mas agora eu enxergo. Quantos de nós, né, a gente já percebeu que aquele sofrimento que a gente teve no passado foi quando a gente estava cego, né? A gente não conseguia enxergar as coisas de verdade. Então, o que que era isso? Era a ignorância sobre nós mesmos, né? Tudo está conectado. A ignorância sobre mim faz eu sofrer. Quando eu estou cego para o que que eu sou. Quando eu não sei o que eu sou, e eu estou identificado com essa identidade frágil, ela vai ser, né, vai passar um pequeno ventinho e essa identidade ela vai desmoronar, ela vai cair. Então, a gente não quer depender a gente não quer investir a nossa vida numa identidade tão frágil, sabe? Só que ao mesmo tempo, a gente investe, né? A gente protege essa identidade, né? Talvez agora eu estou falando essas palavras e você pode já estar, né? Mas será que é verdade isso que ele está falando? Mas eu sou verdadeiro, a minha identidade é verdadeira. E daí você vê, às vezes a gente protege justamente aquilo que nos faz sofrer. Por quê? Porque é o medo de a gente entrar, perceber o estado de mente vazia disponível, né? O estado de mente vazia, onde é que você está pleno, completamente consciente e não sustentando um eu, está disponível nesse momento que você está aqui agora. Está disponível quando você está no trabalho, quando você está no banheiro, quando você está lá visitando seus parentes que te irritam, a todos os momentos, né? Então, assim, o sofrimento ele é opcional. Ele depende totalmente de você. Enquanto a gente botar a culpa no mundo, nas pessoas, nas situações, a gente vai estar fadado ao fracasso, a sofrer, porque a gente não tem como controlar as pessoas, né? A gente não tem como fazer com que as pessoas se adaptem a tudo que a gente gostaria que fosse diferente, sabe? É. Imagina, todas as pessoas da minha família têm que mudar para gostar de mim, para se adaptar ao meu jeito. Todo mundo tem que mudar, mas eu não sou responsável pela minha alegria, a gente pensa, né? Os outros têm que mudar porque aí eu ficarei alegre. Mas isso não é verdade. O que é verdadeiro é que os outros vão continuar sendo os outros e da maneira que eles quiser ser. Quase ninguém vai mudar porque a gente quer, porque a gente pede, porque cada um está vivendo a sua vida, o seu processo, o seu caminho. E é uma grande liberdade tirar a nossa alegria das mãos dos outros. É uma grande liberdade tirar o nosso sofrimento da mão do mundo. E não apenas dos outros, mas também da sua situação financeira, das suas relações amorosas que você tem ou que você não tem. Porque normalmente a gente acha que eu preciso ter tudo em ordem para estar bem. Eu preciso ter uma relação amorosa perfeita, um casamento perfeito, dinheiro na conta, comida na mesa, uma casa, uma família perfeita e um corpo perfeito, aí eu vou estar bem. Mas isso não é verdade. Isso é uma coisa que foi ensinada, né? Você vê, isso é ensinado na nossa cultura, na nossa família. A gente tem que ter o trabalho dos sonhos, a casa dos sonhos, um casamento perfeito. Mas eu conheci
né? E eu presenciei na minha vida, e presenciei pessoas aqui nos satsangs, pessoas que começaram a encontrar uma alegria que não dependia de nada, uma alegria que não era condicional, não era condicionado ao que eu tenho ou que eu não tenho, ou a como as pessoas são ou não são comigo. Por isso que eu falei uma alegria e uma paz incondicional. Então, eu fiz uma pergunta antes: será que existe como a gente viver uma vida sem sofrimento? Eu vou dar a resposta que um professor espiritual chamado Rupert Spira, ele já tem mais de 40 anos de caminho espiritual e uns 10 anos como professor. E ele respondeu isso quando uma pessoa perguntou para ele no retiro. A pessoa perguntou assim: Rupert, você não tem esses momentos de sofrimento, de dor, você está sempre feliz? E daí o Rupert respondeu assim para ele, né, eu vou resumir com as minhas próprias palavras. Não é que eu estou sempre feliz, mas é que as experiências, elas não conseguem mais sugar a minha atenção, não conseguem mais velar a minha consciência como antes, né? Ainda acontecem coisas que têm o poder de me deixar cego por alguns instantes, alguns segundos, né? Mas no momento que ele percebe, ele acorda e ele fala: estou vendo claramente agora. Então, ele respondeu: o poder das situações de me deixar inconsciente é quase zero. E é o que eu falei no início desse encontro, né? Eu falei que a gente se torna refém das situações externas e a qualquer momento as coisas já têm esse poder de nos sugar, de deixar a gente, né, onde eu tô, né? Parece que a gente fica cego e a gente não consegue sair daquela situação. Daí depois de algumas horas, alguns dias, a gente olha para trás e fala: caraca, né? Eu criei uma tempestade num copo da água que não era necessário. Eu sofri desnecessariamente. Eu briguei desnecessariamente. Eu achei problemas onde é que não tinha. Então, todos nós que estamos nesse caminho espiritual, esse caminho da vida, né? Gradualmente, as situações vão tendo menos o poder de nos velar. Caso você não saiba o que significa a palavra velar, é deixar a gente inconsciente, é, é esconder a nossa consciência, né? Então, o que acontece se a gente está sofrendo bastante? É que as situações estão velando a verdade que a gente é, né? Então eu preciso ancorar a minha vida naquilo que eu sou e me estabilizar naquilo que eu sou, para que as situações não tenham mais o poder de sugar a minha atenção, né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a vida ela vai continuar a mesma, vai continuar tendo desafios, vai continuar tendo parente enchendo o saco, vai continuar tendo às vezes momentos de desemprego, de falta de dinheiro, ou de términos de relações, ou de mortes de pessoas que a gente ama, mas essas situações não vão mais ter aquele poder de nos tirar a atenção da consciência que a gente é. Mesmo com tudo acontecendo à minha volta, eu sei o que eu sou. Eu sou essa consciência e eu estou centrado nela. Estou presente nela. E aí que vem, né? O que eu sou? O que você é? Eu não vou conseguir entrar nesse assunto, né? Porque hoje o tópico é sobre o sofrimento e não sobre o que a gente é. Mas o que você é? Você não é esse amontoado de interpretações sobre si mesmo. Por exemplo, o seu nome te foi dado,
seus gostos você adquiriu com as pessoas que estavam ao seu redor, na sua educação. A gente não é o nosso diploma, a gente não é as pessoas que estão à nossa volta. O que que a gente é, né? A gente é essa consciência que está aqui consciente. Neste momento, você está consciente. Eu estou consciente. Né? A única diferença entre você e Jesus, entre você e Buda, entre você e a pessoa que você mais admira no mundo, é que eles reconheciam a consciência o tempo todo ou quase o tempo todo, igual o Rupert. Né? Eles reconheciam, não sou eu mais a identidade desapareceu. O que sobra é uma pura consciência. E essa consciência, ela vive no momento presente. Por exemplo, neste momento presente, quantos problemas você tem? Sem você usar a memória para procurar problemas. Quantos problemas você tem sem usar a imaginação para responder? Quando você olha assim, aqui e agora, o que que tem de problema na minha vida? Bom, talvez eu esteja com uma dor aqui na perna, nas costas, mas uma dor é apenas uma dor. A dor vira sofrimento quando eu resisto a ela e digo, eu não gostaria de estar tendo essa dor. Então você está resistindo a um fato. E é aí que vem. Essa é uma das maneiras que a gente sofre, quando você resiste àquilo que é. Digamos, o namoro terminou, né? Ou o casamento terminou. Quantos de vocês aí já tiveram luto após um término de relação? O que que é o luto? Nada mais é do que um momento de não acreditar que acabou a relação, né? É claro que aqui eu estou resumindo, tem outros motivos que a gente sofre depois de um término de uma relação, mas sabe quando você não aceita que aquela pessoa te abandonou, te largou, ou você não aceita que alguém morreu? Eu não aceito que essa pessoa morreu. Ela era tudo para mim, ela era a minha vida. A gente nem teve oportunidade de usufruir de mais momentos juntos. Eu não aceito. No fundo, eu estou dizendo não aceito. Então, sempre que você briga com aquilo que é, com a realidade da vida, você vai sofrer. Então, como seria você se alinhar com a realidade e não mais resistir e dizer não para aquilo que é? Não para aquilo que é, não mais resistir. Uma das maneiras que a gente sofre é resistindo ao sofrimento. Quando as pessoas me perguntam, Willy, mas você não sofre? Essa é a diferença. Eu sinto aquela sensação sem negar ela. Eu acolho ela com tanta inteireza que ela se vai num tempo muito mais rápido, às vezes em segundos, às vezes em algumas horas. Mas você entende como seria você aceitar até mesmo essa sensação que a gente chama de dor, de sofrimento? Aceitar, sim, está aqui, e eu não vou mais negar ela, eu não vou mais resistir a ela, eu vou me permitir acolher ela e encontrar a paz bem ali no meio dela. Imagina que beleza, né? Você vai encontrar a paz e a alegria até mesmo no meio do sofrimento. Será que isso é possível? Eu acho que sim. Eu acho que é muito possível. E tudo depende da sua aceitação e de você parar de resistir, de nós pararmos de existir. Eu não aceito como essa pessoa é. E eu sofro por causa disso.
né? Mas como seria realmente aceitar tudo? E quando eu falo aceitar, daí talvez você esteja pensando, William, mas se eu aceitar tudo, então eu não vou mais tentar mudar as coisas, eu não vou mais me impor, eu não vou mais, né? O mundo tá ruim, eu vou simplesmente aceitar, eu não vou mais fazer nada. Não é isso. A gente vai continuar agindo, mas não através da guerra, não mais através da luta, não mais através do não. Eu não aceito que o mundo está assim, por isso eu vou lá lutar. Mas eu aceito. E eu estou consciente e a minha consciência vai afetar para que o mundo seja melhor, para que as pessoas ao meu redor sejam melhores. Então, né, o sofrimento, são várias coisas, né? A resistência ao que é uma maneira de sofrer. Mas tudo isso, todas as maneiras de sofrer estão ligadas ao quê? Ao eu. Não adianta eu te falar, de hoje em diante, para de você resistir ao que é. Você vai conseguir melhorar um pouco o seu dia a dia, a sua vida. Porque você vai estar parando de resistir. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem a raiz da questão, que é o eu separado, o ego, né? O famoso ego. Daí, quando perguntaram para o Nisargadatta, aquele mestre que eu falei na Índia, qual a verdadeira causa do sofrimento? Ele falou assim, a identificação com o limitado. As sensações em si, por mais fortes que elas sejam, elas não causam sofrimento. É a mente atordoada por ideias falsas, viciada em pensar, eu sou isso, eu sou aquilo, que teme a perda e que anseia pelo ganho e sofre quando frustrada. Isso aqui resume essa. Depois eu vou mandar aí mando ali no grupo caso você queira anotar. Essa frase resume, né, a causa do sofrimento. Eu vou resumir aqui para vocês. Né, a causa do sofrimento é a identificação com o ego limitado. E ele fala as sensações, que nem eu falei antes, as sensações não são elas que causam sofrimento. Quando eu aceito aquela sensação que eu estou sentindo, eu não sofro. Eu não sofro. Mas quando eu resisto ao sofrimento, aí eu sofro. Mas se eu aceito as sensações dentro de mim, não há dor. Né? E daí ele fala, é a mente, a nossa mente, atordoada, cheia de ideias falsas. Todas as ideias que a gente tem, que a gente adquiriu da nossa família, dos colegas, da TV, da mídia social. Uma mente viciada em pensar, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Mas eu sou assim, Willy, você não vai me mudar. Né? Eu já estou velho demais para mudar. Todas aquelas desculpas que a gente inventa. Né? Eu sou assim, eu não consigo. O meu médico me disse que eu tenho depressão e eu não consigo superar isso sem remédio. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso faz o quê? Faz uns 8 anos. E tá aí, né? Eu não sei o que é. Né? Então, não quer dizer que eu não tenha tido desafios na minha vida e que você não vai ter. Muito pelo contrário, você vai ter centenas de desafios. Mas aí que vem, não há resistência aos desafios, há uma aceitação. E quando você aceita, você usufrui dos desafios, você não sofre. Né? Tem aquela famosa frase, uma pedra no caminho pode ser apenas algo que você tropeça e xinga, nossa, o que essa pedra está fazendo no meu caminho? Ou você pega aquela pedra e constrói o seu castelo. Né? Uma frase bem bonitinha. Mas como seria você pegar as relações que são difíceis,
e olhar o que eu posso aprender aqui. Ou você, nesse momento, você está aqui, você talvez esteja se sentindo um pouco desconfortável, ou com tédio, ou com raiva, ou com alguma ansiedade. E você olha o que eu posso aprender, o que eu posso olhar aqui. É realmente verdadeiro isso? É. Ou você está ali no meio de um grupo de pessoas e você se sente desconfortável lá. Daí você olha, não são as pessoas, é algo em mim que está resistindo, que está criando. Como o Nisargadatta falou, atordoadas por ideias falsas. Como seria estar aqui sem julgamentos, sem ideias falsas? Muito bom? Né? A vida se torna bela. Como seria você estar aqui neste momento agora, sem julgar as minhas palavras, sem julgar a si mesmo, sem julgar o barulho à sua volta? Simplesmente estar aqui. E daí você vai vivenciar uma paz e uma alegria que é sua, mas não que é sua propriedade, mas que é você. Você é, na sua essência, você é a alegria e a paz. Não é que você sente. A alegria e a paz não são emoções. Claro, existe o prazer que vem dos hormônios, né? Quando a gente vai lá e come um sorvete, a gente solta dopamina e serotonina e etc. Quando a gente faz exercícios físicos, a gente... Mas aqui a gente está falando de uma outra alegria e paz, que é o que a gente é na nossa essência. E quanto mais eu estou na minha essência, mais eu usufruo dessa paz incondicional. Na Bíblia é chamado de paz, a paz de Deus, a paz que ultrapassa todo entendimento. Imagina uma paz que não depende da mídia social, não depende do seu celular, dos seus amigos, da sua família, do seu dinheiro. Você vai estar aqui, neste momento, sem fazer nada, apenas sendo. E isso vai ser o suficiente. Você vai dizer, nossa, é isso, né? Não é necessário nada mais. Só, só ser. Só isso que eu preciso, só ser. Não mais acreditar nos pensamentos, naquelas ideias falsas, nos julgamentos, nas críticas. Aí você vai poder apreciar qualquer circunstância. É claro, não quer dizer que você vai aceitar situações difíceis e vai se permitir estar em lugares que não são bons para você. Digamos que você vai estar ali, tem amigos que vão numa balada e você não quer ir, porque você sabe que não te complementa. Você não é obrigado a nada. Mas você tem certas coisas que não tem como a gente escapar, né? Às vezes aquela janta com os familiares, ou churrasquinho com os familiares, ou aqueles colegas de trabalho. Tem certas coisas que não tem como escapar e que depende de nós a gente conseguir estar em paz naquele momento. Um exemplo que eu gosto de dar é, muitos anos atrás eu odiava São Paulo, sabe? Eu, eu realmente não gostava, eu falava, eu nunca vou morar aqui. Eu não gosto, é um lugar muito barulhento, muito caos, trânsito, etc. E daí, depois de alguns anos, conforme eu fui vivenciando esse processo de me conhecer, de libertar a mim mesmo das ideias, dos julgamentos, das críticas, eu comecei a apreciar São Paulo com outros olhos, sabe? Sem resistir. Sem resistir ao barulho, às pessoas, ao trânsito, à demora no ônibus, à demora no carro. Você começa a curtir a vida, curtir o que você tem naquele momento. E não querer algo que não está ali.
Essa é outra maneira que a gente sofre. Querer algo que não está ali. Se eu estou ali no meio do ônibus, num trânsito que vai demorar 2 horas para me chegar em casa, reclamar não vai adiantar em nada, querer que vá mais rápido não vai adiantar em nada, xingar as pessoas ali no trânsito não vai adiantar em nada. Então você começa a curtir. Olha que maravilha, né? Tô aqui no trânsito, ó, 2 horas para chegar em casa, que maravilha. Você curte aquele momento. Claro que não é um momento prazeroso, mas você curte, mesmo assim. Porque você só tem 2 opções na vida. Ou você dança a dança da vida, ou você fica sentado no banquinho reclamando. Essa é a imagem que eu tenho na minha cabeça. Tem algumas pessoas que estão dançando a dança da vida, e outras estão lá reclamando da dança, né. E a pessoa que está no banquinho, ela vai olhar os outros dançando e vai dizer: "Ah, mas essa dança não é para mim, não é do meu jeito, essa não é a minha música, essas pessoas ali não são da minha vibe", né. A pessoa que está no banquinho, ela sempre vai inventar desculpa para não levantar a bundinha ali e rebolar o popozão. Não, e não ir curtir, sabe. Eh, a pessoa que está ali, ela vai: "Não, eu sou envergonhada, eu sou tímido, eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim". Mas vai chegar um momento que você vai olhar assim e você vai perceber: ou eu curto a vida de verdade, mesmo com seus altos e baixos, ou eu fico aqui sendo miserável por escolha própria, por escolha própria, porque a gente escolhe ser miserável, é uma escolha nossa, é uma escolha nossa, é. É uma escolha nossa sair do sofrimento, a gente se esforça para isso, porque não é de um dia para o outro, né, é gradual. Tem muitas pessoas, às vezes eu publico, assim, uma coisa, e daí a pessoa fala para mim lá no na mídia social: "Ah, Willy, eu tenho ansiedade, eu tenho momentos de tristeza". E daí eu falo: "Beleza, então vamos participar lá do retiro". Quantos vão? Quantos vão? É. Netflix, 10 horas por dia, 8, 5. Um retiro de 2 horas por semana, né. Então, assim, uma vida alegre é para quem quer, é para quem pode, é para quem merece. O que significa merecer? Significa que eu estou disposto a olhar o que é realmente essencial na minha vida, parar de alimentar o que não é essencial. E tem, né, não, se não tá, se não é, não tem apenas esse retiro, tem um livro que você pode ler, tem milhares de vídeos no YouTube que você pode ver, tem psicólogo que às vezes pode te ajudar, um terapeuta, tem milhares de caminhos que podem nos ajudar a lidar com a nossa ansiedade, com nossas crises, mas tudo depende de mim levantar e desejar isso. Eu tenho que desejar buscar a minha felicidade, sabe? Eu tenho que desejar isso do fundo do meu coração, porque quando você deseja algo, você sabe que você vai estar disposto a parar de fazer aquilo que te faz sofrer. Você entende? Você tem que desejar tanto isso que vai te dar a motivação para você parar de alimentar aquilo que te faz mal. Né? E a gente começa aos poucos, às vezes pequenos hábitos no dia a dia, pequenas mudanças na nossa mente, vai conseguindo se desgrudar de alguns condicionamentos, algumas crenças,
E de repente, depois de 2 anos, você olha assim e fala: "Uau, olha o quanto eu melhorei", e eu nem notei, né, eu nem notei. É claro, como eu disse antes, não espere uma vida sem desafios. Agradeça pelos desafios. Quer dizer que tem uma vida aí cuidando de você, querendo a melhor versão de você, né? Em outras palavras religiosas, tem um Deus aí cuidando de você. E se ele me pôs esse desafio, é porque ele quer o melhor para mim. Ele quer que, né, eu desperte, que eu acorde, que eu evolua. Então, assim, chegou um momento na minha vida que até mesmo uma borboleta passando assim, o que que isso quer me dizer? Né? Ou às vezes eu bati o dedo assim na quina do sofá, e o que que eu estava pensando na hora que eu bati esse dedo? Você vai ver que você estava pensando em alguma merdinha ali, em alguma coisa que não era para pensar. E até o tropeço do dedinho que você bate é um sinal, né? Tudo é sinal, tudo é aviso para quem está com os olhos abertos. Isso, e aí a vida se torna muito bela, parece um jogo de computador que né, quando você está jogando um jogo no videogame, as fases ficam cada vez mais difíceis, mas a recompensa também fica cada vez maior, né? É a libertação do herói. Ele passa pelos desafios para se libertar dos desafios, né, e é muito belo isso. Então, assim, eu, assim como muitos de vocês aqui, acredito que todos, tive, né, desafios que eu jamais imaginaria na minha vida que ia ter, dores que eu jamais imaginaria que ia ter. Mas, ao mesmo tempo, eu jamais imaginaria que eu iria conseguir aceitar e aprender com tudo aquilo que aconteceu na minha vida, né, e tenho certeza que vocês também. Então, o que a gente está falando aqui, resumidamente, né, porque esses assuntos podem levar horas, mas resumidamente é acordar para a sua verdadeira natureza, parar de alimentar o que não é real, curtir a vida, curtir os desafios, curtir o que está disponível aqui agora, não resistir ao que é, não querer que as coisas sejam diferentes do que são, não querer que as pessoas sejam diferentes. Resumidamente, o resumo desse resumo é ser um parceiro da vida. Caso você queira outras palavras religiosas, ser um parceiro de Deus. Estar de mão dadas com a vida, né? Ser parceiro, de mão dada, assim, você pega assim na mãozinha da vida e você diz, ó, vida, eu cansei de lutar contra você. De hoje em diante, eu vou escutar, eu vou aprender com cada tropeço, com cada dorzinha, com cada crise. Eu vou, por mais que sim, eu vou errar, eu vou ser estúpido de vez em quando, eu vou xingar os outros, mas eu vou aprender, eu vou evoluir, eu vou crescer. Porque, como eu disse antes, é um processo gradual. Isso leva tempo até a gente conseguir se estabilizar num lugar bem bonitinho, assim, né? Bonitinho no sentido de você parece um velhinho, assim, sabe aqueles velhinhos que você vê assim, que parece que nada atrapalha ele? É claro que tem aqueles velhinhos que também que tudo atrapalha, né? Tem, tem os dois lados da moeda. Mas é muito bonitinho quando você vê assim aquele velhinho que realmente tá ali naquela paz dele, né? É bom. O Adyashanti ele fala assim que é muito bonito a arte de envelhecer, porque cada vez menos você se importa com o que os outros pensam de você. Né? Quando a gente é jovem, a gente quer se preocupar com a nossa imagem no mundo. Mas quanto mais velho a gente fica, né, apenas uma palavra, a gente começa a tacar o foda-se, né? Eu não acho essa palavra muito bonita, mas né, você já perdeu muito tempo se importando com o que os outros pensavam de você. Você começa a entrar no estado de beleza,
né? As coisas são como elas são, né? Isso é sabedoria, né? É sabedoria. E você não precisa chegar nos 60, nos 70 para ser uma pessoa sábia. Você pode ser uma pessoa sábia hoje, aos poucos, né? Que não é de um dia para o outro, mas aos poucos. Então, assim, ter esse desejo de recuperar aquilo que é seu, porque a felicidade, a paz, não é uma coisa longe, muito pelo contrário, está mais perto do que o nosso sofrimento. Eu vou dar um exemplo que me veio agora. Digamos, digamos que você ponha um óculos laranja, ele parece ofuscar a sua visão do mundo, mas no momento que você tira o mundo, você volta a ver a real cor do mundo. Então a cor do mundo sempre está lá, a alegria sempre está aqui. Mas quando a gente usa o óculos do ego, né, daí a gente passa a ver o mundo com outro olhar, né? Então, se eu puder dar apenas um conselho, é vamos resumir, um conselho, porque como eu disse, esses assuntos a gente pode requer tempo para a gente se aprofundar e falar o que que é o ego, né? Por isso que a gente faz retiros para se aprofundar nesses assuntos, mas um conselho que todas as religiões e práticas espirituais falam é de não resistir. Não resistir ao que é, ao que aparece, seja interiormente ou exteriormente. Não resistir às situações ou às emoções e sensações. Como seria se permitir sentir o que aparece dentro de você? E como seria permitir que o mundo à sua volta seja como ele é? E é claro, né, se eu puder dar mais um conselho, se você puder não acreditar nos seus pensamentos, também será muito legal. Porque, o que que é não acreditar nos pensamentos? É aqueles pensamentos que te fazem sofrer, né. O que que é vamos ver um exemplo. Eu não gosto de sofrer. Isso é um pensamento. Eu não gosto que as pessoas me tratem assim. Isso é um pensamento. Como seria você parar de dar ênfase a essas coisas? E daí mas William, então eu vou pensar no quê? Pensa em nada. Ou se você quiser, pensa em coisas boas. Mas pensar em coisas boas é bom, mas ainda não é o ideal. O ideal é esvaziar a mente. O ideal é esvaziar a mente. Mas você começa, se você quiser, pensando em coisas boas. Mas se você puder, esvaziar a sua mente. Parar de dar ênfase a essas coisas que não são reais. E você vai perceber como o seu dia a dia vai mudar. Vai mudar de um dia para o outro. Para algumas pessoas mudam, né. Tem pessoas que eu conheço que viveram isso que a gente está falando aqui, e que elas falam: "Nossa, que em um mês eu perguntei de 1 a 100, quanto que a sua vida melhorou?". A pessoa falou 100, 100. Não que a vida está perfeita, mas está 100. Então 100 depende de mim. Para ser 0 também depende de mim. Mas quando eu digo depende, não é nesse sentido de, né, de luta, mas é que depende de apreciar a dança da vida, né? Apreciar a dança da vida, ser parceiro da vida, pegar nas mãozinhas da vida e olhar para a vida como uma criança ingênua que não sabe por onde caminhar e dizer: pode me levar, eu vou te escutar, eu vou viver o que você quer para mim, eu vou escutar.
eu vou ouvir, eu vou seguir. Né? Que nem quando você pegava ali na mão de alguém para atravessar a rua, na faixa de pedestre. Você pega na mãozinha e deixa a pessoa te levar. Então, como seria deixar a vida nos levar e confiar que ela tem o melhor para nós? Pegar os nossos planos e deixar eles temporariamente para depois. Põe os planos da vida para você, que a vida quer para mim hoje. Tá? Então, assim, vamos tentar aqui abrir aqui só para compartilhar, né, para não ficar só eu falando. Eu gosto que seja um encontro onde é que todo mundo possa participar, nem sempre dá. Mas caso alguém tenha aqui alguma pergunta, você é bem-vindo para compartilhar, né? Ai, mas eu tenho vergonha. É nesse momento que você pratica. Não acreditar nos seus pensamentos. É engraçado que a gente fala, eu falo aqui às vezes 2 horas sobre não acreditar nos pensamentos, e a pessoa começa a pensar: ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo que os outros vão pensar de mim. É agora que você pratica, entende? Você já olha agora o que você está pensando.